Olá pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje eu quero falar para você qual que é a única maneira que você tem para poder se conectar com sua centelha divina. E eu já vou falar logo de cara, logo de início aqui nesse vídeo. A única maneira que você tem ou que você pode se conectar com a sua centelha divina é a sua maneira. Por que eu resolvi trazer esse tema, esse conteúdo aqui para o canal, pessoal? Eu vejo muito as pessoas que buscam esse processo de autoconhecimento, né, que já estão praticando ou que estão entrando, assim como aconteceu comigo em um determinado momento da jornada também, a gente invalida as nossas próprias experiências. Em outras palavras, a gente não acredita naquilo que a gente está experienciando. E por conta disso, a gente busca pessoas, né, que a gente julga como mestres, gurus, né, ou senhores aí mais aptos que nós dentro da jornada, para dizerem para nós se aquilo que a gente vivenciou de fato é ou não é, ou deixa de ser aquela experiência que a gente teve. Então, eu consigo, quando eu penso nisso, né, com as pessoas que eu faço troca, que eu atendo pela minha própria experiência, que é como se a gente continuasse nos opostos, né? Em que sentido? Vou tentar trazer um exemplo aqui. De um lado, a gente tem os processos religiosos, né, e doutrinas, e mais uma vez, respeito cada uma delas. Cada um sabe, né, aquilo que funciona, aquilo que faz sentido ou não, porém, eu sempre falo para vocês que é bom a gente também trabalhar com os fatos para a gente entender como as coisas se desenrolam dentro do nosso contexto histórico, né, para que a gente saiba aquilo que de fato foi construído, aquilo que de fato é inventado, enfim. Então, por um lado, dentro das questões religiosas, talvez algum dogma, né, a doutrina vai exigir que algumas coisas sejam seguidas, né, alguns ritos, seja o que for, para que você tenha esse contato. Dependendo da linha ainda, qual for, a gente tem aquela visão que é muito vigente hoje, que nós estamos aqui, e que a parte divina, né, o eu superior, ou Deus, o todo, o nome que você queira chamar, esteja em qualquer outro lugar que normalmente a gente não sabe qual é. Em contrapartida, a gente tem aqui nesse outro lado a questão da espiritualidade. Mas me parece, tá? Parece que, e é o que eu quero compartilhar aqui, parece que estamos tornando a questão da espiritualidade mais ou menos um cunho religioso. Do tipo, olha, para você conseguir contato com o seu eu superior, com a sua centelha, com o seu self ou com todo, você tem que fazer isso, 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 isso. Então, como é que fica? Eu só vou trocar de lado? E aí a gente vive na esperança, né? Eu fico na esperança que se eu fizer isso, conforme o lado A está falando, eu vou me conectar com a minha centelha. Eu fico na esperança do que o lado B está falando, eu vou me conectar com a centelha. Quando que a gente vai ter a nossa própria experiência? Porque é só tendo a própria experiência que a gente sai da esperança para ter o quê? O conhecimento. Porque daí eu vivi. Eu saio da esperança para ter certeza. Agora eu tenho certeza. Porque eu tive aquela experiência, né? Outra coisa sobre as formas disso fazer acontecer. A gente já quebra primeiro esse primeiro paradigma que eu trouxe. Ah, tá separado? Não. Onde está a centelha? Onde está o eu superior? Onde está o self? Onde está o todo? É uma fagulha dentro de cada um de nós. Então, só por aí já deixa bem claro e evidente que a experiência ela é o quê? Ela é subjetiva. Só você sabe sobre a sua experiência. Só eu sei sobre a minha experiência. O máximo que a gente pode fazer é a gente trocar de quais processos ou meios utilizamos para que isso acontecesse, e você pega esse aprendizado e transforma a sua maneira e vai testar. Então, se a centelha de mim é uma parte, se a centelha divina é uma parte divina dentro de mim, dentro de cada um de nós, significa que eu posso ter o contato o tempo todo, a hora que eu quiser, infinitamente, né? 24 horas por dia,
7 dias na semana, 365 dias no ano. Precisa necessariamente só, por exemplo, o que funciona para mim? Meditação. A meditação necessariamente é sentar, ficar 1 hora, né, 45 minutos, 2 horas meditando? Não. Tem que ser sentado? Não necessariamente, pode ser deitado, pode ser lavando uma louça, pode ser tomando um banho, pode ser num trânsito, dentro de um carro, dentro de um ônibus, dentro do avião, dentro do metrô, dentro de um trem. Pode ser agora, por exemplo. A meditação, ela te coloca no estado momento, presente, né? Existe N formas de meditação, né? Qual é que funciona para você? Então, a mensagem que eu quero trazer aqui, pessoal, é que você confie nos seus processos e nas suas experiências, tá? Um período da minha jornada de autoconhecimento, eu fiquei na dúvida de algumas coisas que eu vivia no meu processo meditativo, né? O Jung tem também uma técnica, né, que chama de imaginação ativa. Mas aí o que aconteceu? Eu comecei a achar que eu tava ficando um pouco doida, né? Por quê? A gente tem que pensar assim, toda vez que a gente recebe uma informação, a gente recebe sugestão, perceba? É sugestão. Então tem alguém falando, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Eu tô recebendo essa informação, Se eu não faço nada em relação a isso, isso pode influenciar no meu processo. Porque a partir de uma informação que eu recebo, se eu não faço uma reflexão, se eu não faço uma análise crítica, isso daí vai virar uma crença para mim. E por meio dessa crença, que é uma informação, né? Lembra, energia é informação. Então isso se transforma numa crença. Essa crença, ela vai trazer experiências para mim. Por quê? Porque é de acordo com aquilo que eu acredito. E aí, dependendo do tipo de experiência que você tem, pode trazer a confusão. Mas qual que é a diferença? Que eu não sei se você já passou por esse processo. Quando você tem o contato, você sente. E a partir do momento que você sente, não tem como voltar atrás. E aí, de novo, eu retorno naquilo que eu falei. Você sai da esperança, porque agora você tem a certeza. Porque você vivenciou aquele momento. Entende? E teve uma parte, né, um tempo que aconteceu isso comigo, que eu fiquei na dúvida. Que eu, como eu falei, eu achei que eu tava ficando louca. E eu fui tentar validar isso com outras pessoas. Sabe? Incluindo mestres e gurus, digamos assim. Por quê? Porque eu não acreditava no meu processo. E aí, pessoal, sempre que a gente tiver amuletos, em algum momento da nossa vida, esse amuleto vai ser tirado da gente pra gente ficar com a gente mesmo, né? O eu inferior se entregando ao eu superior. Em algum momento isso vai acontecer, para que você veja e sinta, né, e reconheça essa, digamos assim, essa parte, essa estrutura, essa porção divina que existe dentro de você, que existe dentro de mim, que existe dentro de cada um de nós. Isso é muito subjetivo. Então, a mensagem aqui desse vídeo que eu quero deixar para vocês, cuidado com as regras, tá? Eu, por exemplo, eu me considero uma espiritualista livre. Isso não significa que eu não estude, né? Eu sempre falo, a gente tem que estudar, buscar informação, mas espera, eu quero ver como que isso funciona para mim. Eu quero ter a minha própria experiência. Porque se eu começar saindo de lado A, vindo para lado B e começar a seguir regras do lado B, eu só tô, digamos que, trocando de crença. O processo tá o mesmo. Eu não tô dentro de mim, eu não tô centrada em mim, vivendo as minhas experiências, vendo aquilo que funciona para mim, aquilo que não funciona. Eu tô, mais uma vez, só trocando de lado e seguindo uma manada. Então, é essa mensagem que eu gostaria de trazer aqui. A gente sempre sabe, quando a gente sente, a gente sabe a verdadeira experiência, tá? Isso não significa que não pode acontecer de coisas, eventos, pessoas ou situações nos trazerem a mensagem. Claro que pode, né? Para isso existe o conceito da sincronicidade, né? Eventos aparentemente não causais, né? Que acontecem e que traz uma informação para nós.
Mas o mais importante é saber que você é um canal e eu sou um canal. E toda vez que a gente vai buscar ajuda de alguém que tenha mais experiência dentro desse processo, a gente precisa entender que o bom mestre, ele forma mestres. Ele não vai formar servos. É isso que a gente precisa entender dentro da nossa jornada, né? Dentro do nosso processo. Inclusive, quando Jesus cita, e às vezes eu gosto de trazer exemplos de Jesus, porque eu acho que para nós aqui do Ocidente, eu acho que o conhecimento ele é mais amplo, acho que todo mundo tem acesso a isso, né? Ele mesmo diz lá, até quando? Eu não vou estar aqui para sempre. As mesmas obras que eu faço, vocês também podem fazer. Entende? Então, pessoal, cuidado. Se você tem amuletos, se você espera que alguém valide as suas experiências, ou que você fica buscando, né, por pessoas para validarem as suas experiências, faça uma avaliação, faça uma reflexão, faça uma análise crítica para ver se você só não está trocando de um lado para o outro, né? Em outras palavras, 6 por meia dúzia. E se você só não está alimentando aí mais uma crença diferente. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, sabe? Seja você mestre de si mesmo. Aprenda com outras pessoas, mas seja você o seu próprio mestre. A sua conexão com a sua centelha divina, com o seu eu superior, com o seu self, com o todo, ela vai acontecer à sua maneira. Encontre você a sua maneira. Quando você tiver a sua experiência, você vai saber de fato o que é. Portanto, não tem certo ou errado para que essa comunicação aconteça. Como eu disse, para mim funciona, eu gosto, faz sentido, através da meditação. Joel Goldsmith, que é um dos conteúdos que a gente tem aqui no canal também, mesma coisa, pela meditação. Assim como eu já conversei com diversas pessoas, N pessoas, foi no banho, foi indo para o trabalho. Então, é subjetivo, tá bom? Cuidado com as regras. Cuidado com as regras, tá? Pensamento crítico. Obrigada para você que ficou comigo até aqui. Eu espero que esse conteúdo tenha feito alguma diferença na sua vida, na sua jornada de autoconhecimento. E se você achar que fez diferença, se contribuiu, peço que você considere se inscrever aqui no canal, curtir esse conteúdo, compartilhar, comentar. E se você gosta dos assuntos que eu abordo aqui, se você se conecta comigo e deseja estudar um pouquinho mais perto aqui comigo, com a gente, também peço que você considere se tornar membro aqui do canal. A gente já tem bastante aulas e bastante conteúdos na área de membros, ok? Então, mais uma vez, muito obrigada, um beijo e até o nosso próximo vídeo.